Bom dia, a paz do Senhor. Pastor Alexandre Perkauski aqui, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, com uma palavra de edificação para a sua vida. Hoje eu quero fazer menção e exposição na epístola do apóstolo Pedro, mais específico, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos diz assim: Porém, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. O contexto nos fala de uma palavra de advertência. O contexto nos traz um alerta no que tange à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos fala da importância de estarmos preparados para a volta do Senhor. Isto com nossas vestes limpas, sem mancha. O contexto nos fala da advertência do apóstolo Pedro à sua igreja para não sermos como os ímpios, como os escarnecedores que zombam da palavra do Senhor. Há 15 dias atrás, um membro de nossa igreja foi questionado referente à volta de Jesus. De uma forma de gozação, de zombaria mesmo. Mas faz mais de 2000 anos que as pessoas escutam, ouvem falar referente à volta de Jesus e isto nunca aconteceu. O apóstolo Pedro está nos advertindo a não sermos neófitos. Ele está nos alertando da importância de buscarmos na palavra o conhecimento e entendimento acerca das coisas de Deus, a fim de não sofrermos os danos. Deixa eu te fazer uma pergunta e uma reflexão, a fim de que você venha a ter um entendimento um pouco mais claro e que todo sofisma do diabo caia por terra e que ao menos a sua alma não seja cobrada de mim. Quando perguntaram ao membro de nossa igreja referente à volta de Jesus de uma forma de ridicularizar, ele ficou sem resposta e ele me questionou sobre isso. E eu dei algumas dicas para ele. Quando isso acontecer, tu faz as seguintes perguntas para quem te perguntar referente à volta de Jesus. Quais perguntas, pastor Alexandre Perkauski? Você conhece alguém, algum ente querido, algum amigo, algum conhecido, alguma pessoa próxima que sofreu uma parada cardíaca e foi fulminante? Você conhece alguém que sofreu um AVC e este foi fulminante? Você conhece alguém que sofreu um acidente de carro e que foi fatal? Você conhece alguém que se envolveu na criminalidade e foi alvejado por tiros? Ou até mesmo quem não se envolveu e aconteceu um fato, inesperado, um fortuito e a bala perdida o encontrou e ele veio a óbito? Jesus voltou para essas pessoas. Muitos entram no engano
por falta de conhecimento e entendimento, até por uma questão de preguiça teológica, não quererem meditar na palavra a fim de terem esse conhecimento e se prepararem. Afinal, né, eles não querem pagar o preço, se acostumaram já com seus pecados de estimação, então não querem adquirir esse conhecimento, não querem buscar esse entendimento. É por isso que o povo continua perecendo por falta de entendimento da palavra. Eles não querem ficar sabendo acerca das coisas de Deus, porque sabem que na medida do conhecimento que eles adquirirem, serão cobrados. Lucas 12:48. A quem muito foi dado, muito será exigido. Teve pessoas que já disseram para mim: pastor, não me fala mais. Eu não quero adquirir este aprofundamento, essa profundidade no entendimento da palavra, porque eu sei que eu vou ser cobrado. O tempo da ignorância, Deus não leva em consideração, mas saiba que você não será tido como inocente. A palavra de Deus está sendo ministrada. Você tem a oportunidade de ouvir e colocar em prática. Caso contrário, vai correr o risco de ficar deixado para trás. Muitos neófitos esperam Jesus na sua volta, vindo nas nuvens com seu exército celestial. Ei, temos que entender que este tempo nos remete ao período do arrebatamento, aonde Jesus vai voltar com o seu exército celestial e livrar Israel da mão dos opressores. Haverá um tempo que Israel será cercada, não vai ter mais para onde fugir, para onde correr. Então Jesus virá com seu exército celestial e os livrará. Aí todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Mas nós estamos falando referente ao alerta que Pedro está nos dando, a fim de estarmos preparados a tempo e a fora de tempo, porque amanhã pode ser que não tenha mais tempo. O momento de nos arrependermos, de limparmos as nossas vestes, é agora. Amanhã eu faço, amanhã eu me arrependo, amanhã eu me converto, amanhã eu volto para a igreja. Tudo bem. E se não houver amanhã? E se não tiver mais tempo? E se Jesus voltar por meio de um fortuito, de um acidente, uma parada cardíaca, um AVC, uma bala perdida? E aí, e se não tiver mais tempo? O pastor fez a seguinte pesquisa, e eu desenvolvi essa pesquisa também no campo de atuação ao qual eu trabalho. A seguinte pesquisa foi a seguinte pergunta: meu irmão, Jesus pode voltar agora? Ele perguntou para 40 pessoas. Jesus pode voltar agora? Tu tens certeza e convicção da tua salvação? Você está preparado para a volta de Jesus? Jesus pode voltar hoje, pode voltar agora? Ele perguntou para 40 pessoas. 31 pessoas responderam não, Jesus não pode voltar agora. Quais os motivos, pastor? Eu não concluí a faculdade ainda, eu tenho um sonho de me formar. Outros disseram, eu tenho um sonho de me casar. Outros disseram, eu não tenho filhos, eu quero ter filhos. Outros disseram, eu não comprei a minha casa própria ainda, não troquei de carro. Diversas desculpas.
Somente 9 pessoas disseram: Jesus pode voltar agora. Eu tenho certeza e convicção da minha salvação. Outros alegaram: pastor, eu preciso me libertar de alguns vícios, de algumas práticas que não agradam a Deus. Eu preciso me converter de verdade. Somente 9 pessoas responderam: Jesus pode voltar agora. Isto é assustador, porque na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, a gente vai ver 50% sendo salvo. Só que mediante esta pesquisa de campo, o número de salvos, o percentual ainda é menor. Ei, é tempo de nos despertarmos para a volta de Jesus Cristo. Os sinais estão aí. E haverá muitos outros sinais ainda. Segundo a missiologia, ainda vai demorar mais um tempo até Jesus voltar. Eu digo isso nas nuvens, porque Jesus está voltando para muitos. Hoje mesmo, quantos já não vieram a óbito? Jesus voltou para essas pessoas, não tem mais o que fazer. Agora é esperar o julgamento. Por isso a necessidade de estarmos vigilantes, atentos. Não temos mais tempo de brincarmos de sermos crentes. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos. Crescei na graça e no conhecimento. Jesus, ele vivia no templo, ensinando, instruindo. Aí você se diz cristão e não vai ao templo para orar, não vai ao templo para aprender. Que tipo de cristão você é? O salmista Davi, ele ansiava estar na presença de Deus todos os dias. Salmos 27, 4 ao 6. Uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que eu procuro, para que eu possa viver todos os dias na casa do Senhor para contemplar a sua bondade e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em seu tabernáculo. Irá pôr os meus pés sobre uma rocha, então eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Jesus vivia no templo. Você se diz cristão, mas não gosta de ir à igreja. Uma das estratégias do inimigo nesses últimos dias que antecede a volta de Jesus é nos deixarmos ocupados demais ao ponto de não termos mais tempo para Deus. Muitas pessoas têm negligenciado o estudo da palavra. Josué 1:8, não se aparte da minha boca o livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que te vás bem em todos os teus caminhos, então prudentemente tu te conduzirás. Oséias 6:3, conhecer e continuar a me conhecer, ter cada vez mais intimidade comigo. Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O apóstolo Paulo, ei, pega a minha capa, que eu esqueci em Troade, na casa de Carpo, e junto os livros, e principalmente os pergaminhos.
O apóstolo Paulo, mestre, doutor da lei, estudou aos pés de Gamaliel, mas não parava de estudar. O grego, esse conhecimento, nos remete a uma constância, a uma continuidade. Quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu estudo, busco outras fontes para me ajudar a entender, mais eu entendo que eu não sei nada. Apocalipse 10:8, vai, pega o livro que está na mão do anjo e coma. Para quem tem fome, até o amargo é doce. O apóstolo Pedro está nos advertindo a estarmos preparados, a fim de não sermos enganados, ludibriados por falsos profetas. Ele cita Paulo dizendo que alguns textos que nos remete aos tempos do fim, à escatologia, é difícil de compreensão. Até porque Paulo, ele era mestre, então ele tinha um linguajar um pouco diferente, mas nos remetendo à escatologia, principalmente ao livro profético, o único livro profético do Novo Testamento, Apocalipse, no seu original Revelação, é difícil mesmo de tal compreensão. Por que, pastor Alexandre Perkowski? São mais de 300 símbolos. A gente precisa de tempo, de interesse, a fim de desvendar os mistérios do Apocalipse. Mas é possível. Nos próximos vídeos, se assim Deus permitir, eu quero aprofundar um pouco mais a respeito dos sinais, do arrebatamento, da grande tribulação, do milênio. Enfim, nós vamos estudar um pouco mais a fim de nos mantermos vigilantes a tempo e a fora de tempo. É importante conhecer, buscar o entendimento da palavra, sim, mas também é primordial você viver essas experiências. Não somente conhecer, mas experimentar. As pessoas não escutam mais aquilo que nós pregamos, e sim aquilo que nós vivemos. As pessoas nos escutam hoje com os olhos. Será que as pessoas podem olhar para mim, para você e dizer: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus? Uma dica: nunca professe ser algo que você não consegue demonstrar, sustentar pelo seu exemplo, pelas suas atitudes. E eu finalizo com a frase do teólogo Francisco de Assis, que disse: pregue o evangelho a todo tempo, se preciso for, use palavras. Jesus está voltando para buscar uma igreja sem ruga, sem mácula, com as suas vestes limpas. Se você precisa se arrepender de algo, o momento é agora. Amanhã pode ser que não tenha mais tempo. Que Deus abençoe o seu dia. Te dê um restante de semana abençoada na presença do amigo Espírito Santo. Se essa palavra falou contigo, deixa o seu like, ative o sininho ali, se inscreva no canal, comente e estenda para mais pessoas. Seja um evangelista, um ganhador de almas, um anunciante das boas novas da salvação de Cristo. Forte abraço.